lá para Colossenses. Capítulo 1, versículo 9 a 12. Colossenses 1, 9 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Colossenses 1, 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai, quero pedir perdão por todo o orgulho, por toda a imundícia do meu ser, Pai. Perdoe os meus pecados, as falhas, toda a iniquidade, meu santo Deus. Lava-me de toda a imundícia, Pai. Pai, não me deixe, Pai, pregar para a minha glória. Me ajude a pregar de forma humilde, simples, santa. Ó Pai, que o teu povo seja edificado. Por isso, me ajude, ao invés de falar 10.000 palavras, ó Pai, que ninguém entenda, me ajude a falar, Pai, o suficiente para que o teu povo seja edificado. Ó Pai, dai-me sabedoria, humildade e que eu dependa do teu Santo Espírito. Pai, não me abandone aos meus próprios desejos, mas que o meu coração se alinhe à tua vontade e que eu seja simplesmente, Pai, fiel ao Senhor ao anunciar a tua palavra. Dai-me sabedoria, Pai. Purifica meu coração. Abençoa todos que estão aqui. Protege-nos. Tira toda distração, todo pecado. Se há iniquidade no nosso meio, trata os corações. Ó Pai, abençoa este culto. E abençoe os demais cultos, ó Pai. E abençoe os demais irmãos. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Bom, como os irmãos bem sabem, nós iniciamos essa exposição na semana passada. Então, se Deus permitir, nas próximas semanas estudaremos esta carta aos Colossenses. Deixe-me só fazer uma recapitulação, uma breve recapitulação. Esta carta foi escrita na prisão, ok? Provavelmente a data que ela foi escrita foi 60 a 62 depois de Cristo. Os irmãos lembram quem foi o possível fundador da igreja em Colosso, ou Colossos na realidade? Epáfras, ok? Ele foi o possível fundador da igreja em Colossos ou Colossos, tá bom? E aí Paulo ele vai introduzir, ele introduz aí, ele se apresenta como um apóstolo de Cristo. Apóstolo é alguém que é enviado, ok? Por alguém, e também pode ser um mensageiro. Paulo era um enviado, um missionário, alguém que foi enviado por Cristo, um mensageiro de Cristo. Esse ofício era segundo a vontade de Deus. Então ele está endereçando essa carta aos santos, ou seja, aos separados, aos salvos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. E ele saúda essa igreja com graça e paz. Tá bom? Paulo, lembra que na semana passada nós falamos que Paulo ele ouve por meio de Epáfras sobre a conversão desses irmãos. E aí ele e os seus companheiros ouvem sobre a conversão desses irmãos, sobre a transformação deles. E qual foi a atitude de Paulo e seus companheiros? Alguém lembra? Versículo 3. Dando sempre graças a Deus. Então, nós aprendemos que um pouco sobre gratidão, né? Nós devemos ser gratos pela obra de Deus no meio das pessoas. Paulo e seus companheiros eram gratos a alguém, esse alguém era Deus. E eram gratos por algo, ou seja, pela salvação, pela transformação que o Evangelho trouxe na vida desses irmãos que se encontravam ali em Colossos, tá bom? E aí, só recapitulando brevemente nossa mensagem, e aí nós vamos para o versículo 9, que diz o seguinte: por esta razão.
Paulo, ele vai retomar aqui a sua linha de raciocínio. Observe bem o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo, anteriormente, ele estava falando sobre o quê? Sobre a conversão dos colossenses. Ele falou, olha, nós ouvimos isso por meio de Epáfras, e nós estamos agradecendo, nós estamos sendo gratos a Deus pelo que ele fez na vida dos colossenses. A transformação que o evangelho trouxe na vida dos colossenses e a transformação que o evangelho está trazendo pelo mundo afora. E aí, de novo, ele volta no versículo 9 e diz o seguinte, por esta razão, por causa disso, também pode ser traduzido, por causa disto, por esta razão, por isso, também nós. É muito legal estudar as Escrituras, porque quanto mais você estuda, mais você descobre, mais você aprende. E é bem legal porque Paulo e os seus colegas de ministério, eles se unem em oração com um homem. Que homem era esse? Começa com a letra E. Epáfras. Pastor, como nós sabemos disso? Pela pequena frase, também nós. Paulo e seus companheiros, eles passam a orar pelos colossenses juntamente aí com Epáfras. Então eles ouvem, né? Epáfras está orando pelos colossenses. Capítulo 4, se você olhar lá capítulo 4, fala um pouquinho como que era Epáfras. Diz o seguinte, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras, ele anuncia da conversão dos colossenses. Os colossenses, olha Paulo, olha meus amigos, os colossenses chegaram ao conhecimento da verdade. Cristo os alcançou, Cristo está transformando eles. Eu oro para que esse povo cresça, eu oro para que eles conheçam da vontade de Deus. Então Paulo e seus companheiros passam também a entrar, a se unir a Epáfras em oração. E aí diz o seguinte, por esta razão, por causa disso, também nós estamos também orando juntamente com Epáfras, desde o dia em que ouvimos o quê? Da conversão de vocês, e não cessamos de orar por vós. Eu quero deixar uma breve aplicação aqui para nós líderes, ou você que está encarregado com uma liderança na igreja. Você gostaria de incentivar alguém a ter uma vida de oração? Sim ou não? Sim ou não? Né? Para que eu e você incentivemos as pessoas em oração, eu e você precisamos orar. Você olha a vida de Epáfras, ele orava continuamente, constantemente, sobremaneira pelo povo de Deus. Ele era um líder e orava pelo seu povo. Outros líderes veem o exemplo de Epáfras, se unem em oração com ele e passam a orar pelo mesmo propósito. Ou seja, se eu e você queremos cativar o povo de Deus a orar pela obra de Deus, eu e você devemos orar pela obra de Deus. Ou seja, se vocês querem valorizar a oração, se eu quero que vocês valorizem a oração, quem deve começar a valorizar a oração? Sou eu. Não tem como eu incentivá-los a ter uma vida com Deus se eu não estou levando uma vida com Deus. Não tem como o pastor Jorge e o pastor Edilson incentivar, venha no culto de quarta, se nós não estamos no culto de quarta. Não tem como eu e você incentivarmos, oremos ao Senhor pela obra de Deus, se eu não estou orando pela obra de Deus. Então, irmãos, se você quer que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, valorize as coisas de Deus, você precisa valorizar as coisas de Deus. Então, note, Epáfras tinha o caráter, a conduta ali a respeito ali da oração, ele orava. E os seus companheiros, os seus novos amigos aceitam esta proposta. Então, irmãos, isso é um apelo para nós, pastores. Se você e eu queremos cativar esta igreja em oração,
nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar pelo povo. O povo, vendo em nós o exemplo, eles seguirão este exemplo. Paulo e seus companheiros, eles seguem o exemplo de Epáfras, eles se unem a Epáfras em oração. E o texto nos diz, não cessamos, não paramos, não deixamos de orar por vós e pedir. Então, nós vemos aqui essa oração constante, que é um exemplo para nossas vidas. Isso para todos de forma geral. Quando eu devo parar de orar pelo povo de Deus? Não devo deixar de orar. Isso deve ser, sim, um tapa em minha cara. E a oração de Paulo, ela tem um propósito. Diz o seguinte, que nós não deixamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. O clamor desses irmãos tinha um propósito. O propósito era que os irmãos fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então, não estou dizendo que você não deva orar por coisas materiais, né? Deve sim. Filipenses vai nos incentivar a levar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo que nós valorizamos levar as nossas ansiedades ao Senhor, nós devemos clamar pelo crescimento do povo. E esses irmãos, eles estão clamando para que os irmãos sejam cheios. O Risby, um comentarista, ele vai dizer o seguinte, ser cheio tem a ideia de ser controlado, ok? Uma das ideias de ser cheio é ser controlado. E tem a outra ideia de ser cheio, que é o quê? Ser cheio, ok? Então, quer seja ser controlado aqui ou ser simplesmente cheio, nós devemos ser cheios de algo, ou devemos ser controlados por algo. O que eu e você devemos ser controlados? O texto nos diz que a vida de vocês sejam repletas, sejam cheias, estejam transbordando. Sabe quando você coloca água no copo lá e você esquece lá no bebedouro e fica transbordando? É ser completamente cheio. Cheio do quê? Do conhecimento de sua vontade. Irmãos, a oração desses irmãos visava o quê? O crescimento espiritual do povo. Eu oro para que vocês conheçam, para que a vida de vocês estejam repletas da palavra de Deus. Que a vida de vocês sejam controladas pela palavra de Deus. E por meio do quê? Como a minha vida e a sua vida serão cheias? Por meio da palavra de Deus. Como a nossa vida será cheia da vontade de Deus? Por meio da palavra de Deus. Ali o texto nos diz, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Tais coisas são fruto, ou estão contidas, estão na palavra de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é sábia. Ela nos traz o entendimento espiritual. Deixa eu até me reformular, a palavra de Deus não contém a sabedoria, a palavra de Deus é a sabedoria. Tá bom? Só para não coloque herege, falou heresia aí, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela nos traz, ela nos mostra o que Deus espera de nós. Como eu e você queremos saber a vontade de Deus, se nós não abrimos a palavra de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa cheia da palavra de Deus, ou da vontade de Deus, abra a Bíblia, abra as Sagradas Escrituras. E aí, Paulo, no versículo 10, diz o seguinte: o propósito da oração dele, o propósito de eu e você sermos cheios da palavra de Deus, está descrito no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Irmãos, por que eu e você estudamos a Bíblia? Por que eu e você meditamos? Para deixar a cabeça grande. Para inflar nosso ego, né? Nossa, eu estou estudando para mostrar que eu sei. Eu descobri uma coisa hoje. Só sei que nada sei. Quanto mais você estuda, até mesmo para IBD, aqui na aula anterior, eu estudando, eu falo, pai, dá-me graça. Está muito difícil entender isso. Certamente, irmãos, o propósito de nós conhecermos a vontade de Deus não é para inflar o nosso ego, para provar que nós somos sábios, para provar que nós somos sabichões.
Mas o propósito de conhecermos a palavra de Deus é para transformar o nosso caráter. Você conhece sobre Deus não para você ser a mesma pessoa, mas para que Deus transforme o teu caráter. Olha o texto, a fim de viver de modo digno, ou seja, de modo apropriado para o seu inteiro agrado. Ou seja, eu conheço mais de Deus porque eu quero agradar a Deus. Você abre a Bíblia não só para tipo, eu quero achar ali um negocinho. Não, eu quero saber como agradar a Deus. Eu descobri isso no meu relacionamento bem no início, né? Se o meu desejo era agradar a minha namorada, e hoje minha amada esposa, né? Se meu desejo era agradá-la, eu deveria fazer o quê? Conhecê-la. Perguntar, você gosta disso? Você gosta daquilo outro? O que você acha disso? Não tem como agradar alguém sem conhecê-lo. É impossível. Deus já deixou na sua palavra o padrão, a vontade. O que o agrada e o que o desagrada. Então a vontade de Deus está escrita aqui. Se você quer agradar a Deus, você tem que ler isso aqui. Paulo, ele vai nos dizer que o método de agradar a Deus está em sua palavra, não fora da palavra. Muitos querem revelação. Hoje o pastor vai revelar o CPF. Hoje o pastor, vou lá no culto da libertação, porque hoje vai ter, né? E aí as pessoas elas estão procurando isso e procurando aquilo outro, mas Deus já em sua palavra mostra o que Ele espera do homem, mostra o que Ele espera do povo de Deus. Se você quer estudar a palavra, saiba que o propósito do seu estudo deve levá-lo a uma mudança de vida que o aproxime para mais perto do Senhor. Estude a palavra, mas não estude só para, ficar com a cabeça desse tamanho. Estude para mudar o seu caráter, para abandonar a sua velha vida, para matar o seu velho homem, para ter uma vida transformada. Eu estudo a palavra de Deus para que a minha vida o agrade cada vez mais. Esse deve ser o seu propósito. Paulo, ele e os seus colegas dizem aqui, pode ser que esses tópicos aqui sejam aí tópicos de oração, ou até mesmo a consequência da palavra de Deus. Mas eu acredito que os próximos versículos, do versículo 10 aqui ao versículo 12, são consequências da nossa compreensão da vontade de Deus. Amados, quando eu e você estudamos a palavra de Deus, viveremos de forma que agrade o Senhor. Seremos pessoas frutíferas. Seremos pessoas frutíferas. Como assim, pastor? Seremos pessoas zelosas na prática do bem. Note, perceba bem, perceba uma coisa. Quando algumas pessoas compreendem o conhecimento de forma errada, elas crescem no conhecimento, elas recebem um conhecimento, elas fazem seminários, fazem um monte de coisa que não é errado, mas parece que isso gera um orgulho nessas pessoas e um certo nariz empinado. Mas a verdadeira teologia não nos leva a ter um nariz empinado, e também a verdadeira teologia nos leva a ser pessoas bondosas para com o nosso próximo. Então, se você está estudando a Bíblia te mostra, te revela que você deve ser uma pessoa frutífera, porque essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos frutíferos, zelosos na prática do bem. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, para praticarmos boas obras. Então, se você é um salvo em Cristo Jesus, Deus te chamou para ser uma pessoa zelosa na prática das boas obras. Então, é para você sim ser um cristão generoso, um cristão dócil, um cristão manso no seu trabalho, na sua casa. E deveríamos temer quando nós não somos assim. Amados, quando eu e você crescemos no conhecimento de Deus, nossas vidas estão transbordando, cheias do conhecimento da vontade de Deus, nós viveremos vidas dignas do Senhor, vidas que o agradam, vidas que estão, agradando o Senhor. Nós seremos pessoas zelosas na prática do bem. Nós cresceremos ainda mais no conhecimento de Deus. Eu não sei vocês, quantos de vocês têm esta mania, mas eu tenho.
quando está assistindo um filme, quer saber tudo sobre o filme. Não tem isso? Dependendo do filme que eu assisto, eu fico perguntando para a Ramine, meu bem, o que está acontecendo? Ela, meu bem, o filme acabou de começar. Eu só perdi 2 minutos do filme, né? Mas, meu bem, assiste. Preste atenção, né? Pergunta depois, assiste. E aí depois que acaba o filme, como ela conhece as historinhas do filme, né? Eu fico perguntando para ela, mas por que isso está acontecendo? E aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Eu lembro uma vez, quando eu estava cansado numa sexta-feira, ela me colocou para assistir Senhor dos Anéis. Nunca tinha assistido. Sexta-feira à noite, cansado, eu sei que eu assisti um filme e estava com vontade de assistir um segundo. Assisti o segundo até a metade. E olha que eu estava cansado. E aquilo ali para mim, né, eu achei tão legal que eu gostei da história. Mas isso é legal, porque quando eu e você conhecemos algo, se você se apaixona por aquilo, você quer conhecer ainda mais. Assim é para com Deus. Quando você conhece Ele, você aprende a viver de forma que o agrada, você será uma pessoa frutífera e você crescerá, desenvolverá ainda mais no conhecimento do Senhor. Então, cresça, é interessante isso, que o crescimento nos conduz ao crescimento. O crescimento nos conduz ao crescimento. Então, se você está crescendo no conhecimento de Deus, isso te conduzirá a um conhecimento ainda maior. Isso é legal, porque nunca chegaremos no ápice do conhecimento de Deus. Nunca poderemos bater no peito e afirmar com convicção, e na verdade nem afirmar, que nós conhecemos Deus plenamente. A essência da vida eterna é conhecer Deus. Eu estava vendo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, que ele dizia que a essência da vida eterna será conhecer a Deus. Quando nós chegarmos no céu e passar milhares e milhares de anos, nós ainda estaremos conhecendo o Senhor. Deus é infinito, é outro atributo de Deus. Então, Deus não pode ser esgotado pelos nossos esforços. Por mais que você se esforce para entender a mente de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. Quão rica é a sabedoria do Senhor. Então, quando você ao estudar a palavra de Deus, você descobrirá que você precisa crescer ainda mais. Você também, quando você estiver, cheio da palavra de Deus, você será fortalecido. Irmãos, quer força? Quer encorajamento? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. E é interessante que seremos fortalecidos com todo o poder. Esse poder vem do Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus nos fortalece. Nós aprendemos por meio da palavra de Deus a ser perseverantes, a ser pacientes, a suportar debaixo da aflição. E isso com alegria. Irmãos, isso só acontece porque Deus opera em nós. Então, quer ser uma pessoa perseverante, quer ser uma pessoa forte, quer ter poder, abra sua Bíblia e dependa do poder do Espírito Santo. E por último, a gratidão é um fruto do nosso conhecimento a Deus. Quer conhecer mais sobre Deus? Quer ser uma pessoa grata? Abra sua Bíblia. Então, Paulo, ele está orando aqui, Paulo e seus companheiros. Permita-me até dar uma pequena explicação. Quando eu disser Paulo, saiba que eu estou dizendo Paulo e seus companheiros, tá bom? Porque todos estão aqui juntos, tá bom? Então, se eu esquecer de dizer companheiros, não ache estranho, tá bom? Mas eu queria deixar esse grande desafio para cada um de nós. Irmãos, oremos uns pelos outros. Dediquemos o nosso tempo orando pelo nosso crescimento espiritual, pelo crescimento espiritual do povo, para que as pessoas sejam cheias da palavra de Deus. Esse conhecimento, irmãos, transforma o nosso viver. É impossível pessoas que conhecem a palavra de Deus de forma correta serem as mesmas. Então,
Deixe que esse conhecimento transforme você. Deixe que a vontade de Deus, a palavra de Deus, mostre que marido você deve ser, que professor você deve ser, que pastor você deve ser. Deixe que a palavra de Deus mostre como você deve agradar a Deus. Nós veremos depois nos estudos futuros de Colossenses que pessoas estavam tentando implementar métodos para agradar a Deus. E Paulo fala, não. Não no meu turno. A palavra de Deus e a palavra somente. Então eu não posso dizer para você, olha, tal coisa é o método correto de agradar a Deus se não estiver na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, eu não posso afirmar com minhas unhas e dentes que aquilo é certo. Eu preciso mostrar, gente, siga a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, através dessa luz, ilumine o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer saber como agradar a Deus? Seja cheio de sua palavra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa mensagem. Nós te louvamos e agradecemos por essa reunião. Obrigado por esse tempo. Abençoe-nos, ajude-nos a andar perto de ti. Pai, nos ajude a ser pessoas cheias da tua palavra e que toda a glória desse devocional seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.